CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa. Bom dia, meus amores CBN em Foco no ar, como vão vocês? Eu vou bem. Sexta-feira, 17 de março de 2023. Muitos assuntos, aliás, no segundo bloco, entrevista com o senador da República, Alessandro Vieira, sobre aquele assunto de que tratamos ontem aqui, a batalha das medidas provisórias, o golpe de Arthur Lira na Constituição Federal, a rigor. Não percam. Antes, registro importante, lei das estatais no Supremo, assunto de que temos tratado aqui. Impressionante, claro, ele vai embora, né? Mas impressionante a pressa do Ricardo Lewandowski na matéria lei das estatais, ação de inconstitucionalidade, controle de constitucionalidade do PCdoB. Atropelou André Mendonça, vocês conhecem a história. Deu ontem uma liminar e suspendeu trechos da lei das estatais, aquela relativamente à quarentena para dirigentes partidários dirigirem empresas estatais. Ele tinha votado já, ele é o relator da matéria, plenário virtual. Lewandowski tinha apresentado o seu voto, nós explicamos o voto dele aqui, analisamos o voto de Lewandowski, concordando com o PCdoB e derrubando aquela quarentena, 36 meses, para que dirigente partidário, em resumo, pudesse assumir cargo de direção em companhia estatal. Na sequência, plenário virtual, na sequência, André Mendonça, colega ministro, pediu vista, processo. E aí ficaria suspenso por até 90 dias. Ao fim de 90 dias, é a nova regra, voltaria a plenário independentemente do ministro que pediu vista. Era onde estávamos quando Lewandowski manobrou, driblou André Mendonça e deu a liminar em caráter de urgência, de modo que, até que o julgamento fosse concluído, valeria a sua liminar. É o que está valendo, só que tem um novo lance, Ricardo Porto. André Mendonça devolveu já a matéria para julgamento, fez o contragolpe e o fez às pressas, muito rapidamente, tudo indicando que queira com esse movimento tirar a discussão do plenário virtual e levar para o plenário físico, onde o exame da lei das estatais, a partir do que será televisionado. E é uma matéria muito pegada. O pessoal está dizendo que Lewandowski vota às pressas dessa maneira e concede a liminar porque teria um objeto, né, que seria o Paulo Câmara, o ex-governador de Pernambuco, que foi indicado por Lula para a presidência do Banco do Nordeste, mas pela lei das estatais não poderia assumir porque fora dirigente partidário do PSB até janeiro, se eu não me engano, não poderia. Isso é o que se diz na fofoca, né? Mas o fato é mais amplo, a discussão sobre a lei das estatais. Imagine se o ministro do Supremo tomaria decisão pensando num caso concreto. Isso não podemos acreditar, mas é onde estamos. O julgamento vai ser retomado. Por enquanto, vale a liminar de Lewandowski. Felipe Igreja está na área já? Felipe Igreja está na área, Carlos Andreasa. Bom dia para você, bom dia para o ouvinte do CBN em Foco. Porque, será que hoje vai? Você falou ontem que o ministro Fernando Haddad é bom de suspense. Muito bom, hein? Hoje ele está prometendo entregar ao presidente Lula a proposta de arcabouço fiscal. Ministro Haddad é bom de suspense e de sigilo, porque o conteúdo dessa âncora fiscal, desse novo arcabouço fiscal em substituição ao teto de gastos, não vazou até agora. É muito surpreendente. Agora é o seguinte, vai apresentar o presidente Lula. E o presidente Lula pode propor modificações, pode gostar, pode não gostar. Muito difícil que dessa reunião a gente não comece a saber o que vai nesse arcabouço, pelo menos na proposta original de Fernando Haddad para a política, assim, algum grau de desidratação. Será apresentado hoje ao presidente Lula. Felipe Igreja, bom dia, como vai você? O que você nos conta? Bom dia, Andreasa, bom dia, Ricardo Porto e todos os ouvintes que nos acompanham. É isso mesmo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os demais ministros da área econômica e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, vão apresentar hoje ao presidente Lula essa nova proposta de âncora fiscal para o país para substituir o teto de gastos. A reunião está prevista na agenda do presidente, será no Palácio do Planalto a partir das 3 horas da tarde. Haddad prometeu inicialmente apresentar essa nova proposta de arcabouço fiscal
até o primeiro semestre do ano, depois antecipou para abril e, por fim, que está cumprindo a promessa de apresentar agora ainda em março. A ideia de Fernando Haddad é que essa proposta seja divulgada depois, se tiver o aval de Lula, para mostrar o compromisso do novo governo com as contas públicas. Se possível, Haddad quer essa divulgação antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, que vai definir a taxa de juros da economia brasileira. Na terça-feira, né, Felipe? Exatamente, são 2 dias. Entre os dias 21 e 22 de março, o anúncio da Selic é sempre ao final do segundo dia dessa reunião e Haddad espera, portanto, já ter divulgado essas informações do novo arcabouço fiscal para tentar que o Copom reduza os juros hoje em 13,75% ao ano. Mas para isso ele necessita desse aval do presidente Lula na reunião marcada para hoje à tarde. Simone Tebet também vai participar, ministra do Planejamento, Esther Dweck, ministra da Gestão, e, claro, Geraldo Alckmin, vice-presidente, ministro da Indústria e do Comércio. Inclusive, foi o único até o momento que foi apresentada, né? Pouco vazou dessa proposta até esse momento, realmente. Ela já foi apresentada ao vice-presidente Geraldo Alckmin, aos demais ministros da área econômica. O Alckmin chegou a dizer no início da semana que a norma deve estipular um limite de gastos associado ao superávit fiscal e à evolução da dívida pública. Isso aí serão as ferramentas utilizadas para a definição desse limite, desse teto para os gastos. A gente lembra que a regra atual ela limita o crescimento dos gastos à inflação do ano anterior. Então, vai haver uma mudança e, segundo o que o Alckmin explicou rapidamente, ela deve estipular um limite de gastos associado ao superávit fiscal e também com base na evolução da dívida pública. Pode ser que nos próximos anos não caia rapidamente essa relação da dívida com o PIB, mas no médio e no longo prazo a gente deve ter uma evolução nessa questão. Isso é o que temos de informações gerais nesse momento. Lembrando que o novo arcabouço fiscal, se aprovado por Lula hoje, precisa virar depois uma proposta de lei complementar. Somente a partir desse texto, se o Lula der o aval, é que a equipe econômica vai editar, vai redigir esse texto e aí sim a gente vai poder ter um detalhamento melhor das normas. Hoje esse texto ainda não existe, né? Está na cabeça ali da equipe do Fernando Haddad, mas não existe ainda uma minuta, nada chegou no Palácio do Planalto, não tem nada ainda nesse sentido. O Haddad está esperando o aval do Lula exatamente para redigir o texto e aí sim a gente vai ter uma ideia melhor de como será esse novo arcabouço fiscal. E também o Fernando Haddad já vem preparando o terreno para a tramitação dessa proposta no parlamento. Ele se encontrou com Arthur Lira nesta semana para tratar do assunto. Assim que o presidente Lula der o aval, o ministro deve então redigir e encaminhar o projeto de lei à Câmara e a tendência hoje no momento é que Arthur Lira escolha um nome do seu entorno, um parlamentar de sua confiança para a relatoria desse texto. Não deve ser o nome do PT, nem mesmo de legendas mais alinhadas a Lula. O mais provável hoje é que seja um nome do próprio PP, o partido de Arthur Lira, o Progressistas, ou um aliado do Centrão próximo a Arthur Lira, que deve ficar com essa relatoria desse texto no parlamento. Vai ser por meio de lei complementar. Andreasa. Sem surpresa, né, Felipe Igreja? É como o Lira procede. O parlamento, a Câmara é dele. Ele escolhe os seus. É a lógica do orçamento secreto. Convenhamos. Tá comigo, vai bem. Vai ter relatoria. Méritos à parte, méritos à margem, para ser preciso. Essa discussão sobre âncora fiscal, nova âncora fiscal, é uma promessa, uma combinação para a aprovação da chamada PEC da transição. Ali se definiu que seria apresentada uma nova proposta, um novo arcabouço fiscal neste ano. Já foi no final do primeiro semestre, já foi no segundo semestre, mas diante da pressão, da necessidade de baixar juros, Fernando Haddad, e também de muito fogo amigo, Fernando Haddad antecipou para março e vai cumprindo o que prometeu. Me parece ser muito difícil que consiga apresentar à sociedade antes da reunião do Copom. Apresentar hoje para o presidente, que não conhece a proposta, e aí vai abrir um debate interno no governo, provavelmente para mudança
nesse texto. Ao longo do fim de semana, lembrando que ainda tem uma viagem do presidente Lula nesse caminho aí, muito difícil que a coisa venha a público consistentemente como uma proposta capaz de interferir na reunião do Copom e capaz de fazer o juro baixar antes de terça, quarta-feira. Não quer dizer que os juros não possam baixar, só não me parece que seja em função do anúncio do arcabouço. Pode ser em função da expectativa de um arcabouço que controle gastos. Enfim, a ver. Muito obrigado, Felipe Igreja. Um abraço, bom fim de semana. Um abraço, bom final de semana a todos. E o governo Lupe, hein? Vocês sabiam que tem um governo Lupe dentro do governo Lula? Você sabia disso, Ricardo Porto? Sabia, é o que a gente está vendo acontecer desde o início do governo, né, Andreasa? No governo Bolsonaro tinha muito gabinete paralelo, sigiloso, né? Agora é governo paralelo às claras. À margem, na verdade, é um governo Lupe, um ministro que governa apontado pelo presidente à margem do governo de que faz parte. Não é exagero, está nas páginas. Vocês estão acompanhando a discussão sobre o empréstimo do consignado. Aliás, Felipe Igreja tratou disso aqui na semana passada, ou mais cedo nessa, e nós também. A decisão de reduzir os juros do empréstimo consignado para aposentados gerou uma reação contrária dos bancos e expôs mais uma vez a desarticulação interna do governo. Estou achando que Lira tem razão nesse caso aqui. Naquela fala dele polêmica, em que teria dado recados para o governo, ele disse que, a rigor, antes do governo pretender se organizar em termos de base de apoio parlamentar, tem de se organizar internamente. Ele falou de um governo que não teria estabilidade interna. Os movimentos de Carlos Lupe, não apenas de Lupe, mostram isso: desarticulação, desequilíbrio. Os bancos privados e até os bancos públicos, como a Caixa, como o Banco do Brasil, suspenderam temporariamente essa modalidade de crédito. No começo da semana, o Conselho Nacional de Previdência Social reduziu as taxas máximas de juros dessas modalidades de 2,14% para 1,70%. A ideia foi apresentada pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, do PDT, e aprovada por 12 votos a 3. Mas os bancos, você quer ser bom, mas você tem que ser bom no mundo real. Tem de ver se aquilo que você propõe é viável no mundo real. Você pode ter propostas virtuosas, como é que o Lula chamaria? Você pode ter genialidades, mas no mundo real é viável ou resultará contraproducente? Os bancos afirmam não ter condições de pagar os custos de captação de clientes com as novas taxas. E não é simplesmente bancão, não. É Caixa. É o Banco do Brasil. Olha o grau de desarticulação de um governo que se expressa assim. E mais, Lupe não combinou com a equipe econômica, nem com a Casa Civil. De acordo com relatos de integrantes do governo à Folha de São Paulo, a medida chegou a ser apresentada ao presidente Lula numa reunião no último dia 8. Lula, por sua vez, olha a falta de comunicação. Telefone sem fio, esse troço? Lula, por sua vez, teria dado aval para que a proposta começasse a tramitar internamente, essa que mexe no consignado, e, obviamente, os ministérios envolvidos, a área econômica, a Casa Civil, fossem ouvidos nesse processo. Lupe teria entendido. Lupe entendeu muito bem, gente. Só quis matar no peito e fazia. Lupe teria entendido, segundo esses mesmos relatos, que era para levar o tema ao Conselho Nacional da Previdência Social, o que ele fez. Haddad chegou a pedir ao ministro da Previdência para não dar prosseguimento à medida. Para as jornalistas, atenção a isso, para as jornalistas Ana Flor e Júlia do Alibe, da Globo News, Carlos Lupe disse, abro aspas, não ter medo de cara feia. Gente, cara feia de quem não é minha, não. Cara feia do chefe. Não tem medo de cara feia, que está defendendo um lado mais frágil da sociedade. Veja, é bom, quer ser bom, mas acaba resultando mal, porque não dialoga. Isso é um governo, não é um império. Não é o Império Lupe, é o governo, é apenas o governo Lupe. Está defendendo o lado mais frágil da sociedade e que vai matar no peito a decisão. Olha aí, é um governo à parte, dentro do governo Lula, é o governo Lupe. Vai matar no peito a decisão, não tem medo de cara feia do presidente da República, que é o dono do cargo dele, né? Que indicou. O ministro sustentou também que a proposta está amparada na disparidade dos juros cobrados pelos bancos quando o consignado é para servidores e quando é para aposentados. Governo Lupe, hein? Produzindo.
Vamos para o intervalo e já voltamos. CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa. Estamos de volta, meus amores. Este é o CBN em Foco. Agora, para retomar um assunto de que tratamos ontem, tentando explicar o que diz a lei, o que diz a Constituição Federal, a matéria sobre tramitação de medidas provisórias no Congresso. Houve uma mudança em função da pandemia, fazia sentido naquela ocasião, agora já não faz mais. Arthur Lira, no entanto, autoritário que é, mantém o controle das medidas provisórias. Está conosco o senador da República, mais uma vez nesse programa, Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. Senador, bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Senador, o senhor é autor de 2 ações ao Supremo Tribunal Federal, mandado de segurança, relatoria de Nunes Marques e, mais recentemente, uma reclamação com Alexandre de Moraes, a rigor, pela restituição do que diz a Constituição Federal, salvo engano, no artigo 62, certo? Explique, por favor, senador, para nós, em que lugar nós estamos, em que lugar deveríamos estar na matéria de trâmite. É muito importante isso. Isso diz respeito, não é briga de Arthur Lira com o Rodrigo Pacheco, isso é matéria republicana, senador, por favor. As medidas provisórias são instrumentos aplicados pelo Executivo que têm força imediata de lei, mas têm que ser apreciados pelo Congresso no prazo de 120 dias, senão elas entram em caducidade, elas perdem efeito. Então, é uma ferramenta muito utilizada por todos os governos, desde o Fernando Henrique, e o Lula e Bolsonaro, enfim, têm medidas provisórias que estão em vigência atual. Depois que passam pelo Congresso, elas são convertidas em leis comuns. O que a Constituição diz é que o trâmite dessas medidas provisórias deve ser feito primeiro em comissão mista, 12 senadores, 12 deputados indicados pelas lideranças partidárias, que vão fazer a discussão técnica, vão ouvir especialistas, vão fazer audiências públicas, vão receber emendas de todos os parlamentares, então todos os deputados federais podem participar, todos os senadores podem participar. É aprovado nessa comissão um substitutivo, uma lei de conversão, e ela vai para plenário nas 2 casas para votação. O que aconteceu é que na pandemia, por conta daquela dificuldade de reunião, se adotou um regime abreviado, onde o presidente da Câmara indica um relator diretamente para plenário. Então, não tem nada da etapa de debate, de discussão, ele indica um relator, e esse relator apresenta o projeto e depois ele sobe para o Senado, onde ele vai ser novamente analisado diretamente no plenário. Na prática, o que aconteceu? O presidente da Casa, o presidente da Câmara dos Deputados, concentrou um poder total nas suas mãos. Ele escolhe da cabeça dele um relator, ele coloca em pauta no dia que ele quer, e na hora que é aprovado, sobe para o Senado, e a regra tem sido subir para o Senado com pouquíssimo prazo para análise. Porque se o Senado mudar, esse projeto tem que voltar para a Câmara. E como eu expliquei no começo, se passar 120 dias sem aprovação, perde efeito. E você tem coisas muito importantes. Você tem, por exemplo, agora o novo Bolsa Família, é uma medida provisória. Você tem, salvo engano, 27 medidas provisórias em tramitação. E como Arthur Lira não aceita voltar aquilo que está previsto na Constituição, ele quer continuar com o rito Lira. Ele não quer o rito da Constituição, ele quer um rito próprio dele, onde ele tem esse poder de mando, e nós sabemos muito bem para que é utilizado. É utilizado para pressão política em cima do Executivo. Então, nós pedimos, através do mandado de segurança, a garantia do meu direito como parlamentar de ter a tramitação correta prevista na Constituição, e através de uma reclamação direta para Alexandre de Moraes, a gente pede o cumprimento de decisões que já são do Supremo. Porque esse regime abreviado, mesmo durante a pandemia, ele foi questionado. Será possível o Congresso, através de decisão interna, não cumprir o que estava previsto na Constituição. E o Supremo decidiu, com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que era possível, sim, excepcionalmente, enquanto estivéssemos em emergência sanitária, por conta da pandemia da Covid. Essa emergência sanitária se encerrou em abril do ano passado. E de abril do ano passado para cá, Lira continua concentrando esse poder e não aceitando abrir mão. Então não é disputa, como você muito bem falou, não é disputa entre Pacheco e Lira, entre Senado e Câmara. É disputa pelo respeito à Constituição. Então a gente vai ter que mudar de deputado Lira para rei Arthur Lira. E ele vai mandar no país de vez. Senador, tem se falado, eu considero isso um absurdo, porque a Constituição existe, está aí, é claríssima. Mas tem se falado na possibilidade de um acordo
para que se encontrasse uma nova forma, um novo rito. Da parte do senhor, como senador, é aceitável esse encaminhamento ou não? A Constituição tem que prevalecer, conforme o senhor pede nas duas ações que há no Supremo? Não, a gente tem que ter o respeito à Constituição. É possível construir uma emenda à Constituição para alterar esse rito constitucional, sendo aprovada com quórum qualificado nas duas casas, mas, no momento, tem que voltar ao regime que está previsto na Constituição. Eu não posso dizer, olha, vamos agora pensar num acordo, enquanto isso o reator continua tocando a bola como ele quer. Não pode ser assim. E a gente tem que começar a acostumar a nossa república à regra básica de uma república. Todos são iguais perante a lei. A lei se aplica para todos. Não é porque alguém tem um poder político que deve ser respeitado que ele está acima da lei. E a gente fica nessa brincadeira de discutir gambiarras, quando o mais simples e objetivo é seguir o que está na lei. Senador, eu queria perguntá-lo sobre as escolhas feitas para acionar o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, mandado de segurança e relatoria de Nunes Marques, e depois a reclamação a Alexandre de Moraes. Por que os dois movimentos, a mandado de segurança não seria o bastante? Tem a ver com a relatoria ou são escolhas estratégicas para caminhos diferentes com naturezas diversas, senador? A gente tratou de levar a questão em todas as esferas de debate jurídico possíveis. Então, o mandado de segurança é uma ferramenta para garantir um direito líquido e certo. Eu, como parlamentar, tenho direito líquido e certo a ter uma tramitação correta de qualquer projeto de lei, inclusive de medidas provisórias. Isso já foi analisado pelo Supremo várias vezes. O Supremo não tem a prática de interferir em questões internas do Congresso, mas tem sim, e várias vezes fez, a intervenção assegurada quando você quer garantir que a lei seja cumprida. Dou um exemplo concreto: a CPI da Covid só aconteceu depois que eu fui, junto com o Jorge Cajuru, ao Supremo, exigir que ela fosse instalada, porque o senador Pacheco não queria fazer a instalação, apesar dos requisitos preenchidos. Então, o mandado de segurança tem essa função. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma outra questão, porque o Arthur Lira não só descumpre a Constituição, ele descumpre também a decisão do Supremo sobre o rito especial, porque o Supremo lá atrás avaliou isso e o colegiado, o pleno do Supremo decidiu, ok, vocês podem excepcionar, sem mexer na Constituição, vocês podem excepcionar, mas só enquanto estiver na emergência sanitária. E a emergência sanitária acabou já há bastante tempo, a gente está completando quase um ano de encerramento da emergência sanitária. Ainda temos Covid, as pessoas têm que se cuidar, mas não é mais uma epidemia e as atividades estão todas elas retomadas. As comissões voltaram a funcionar, está todo mundo presencialmente. Então, a gente usou as duas ferramentas e, ao mesmo tempo, claro, você tem aí dois ministros aptos a decidir. Uma realidade de Brasília é que poucos têm coragem de enfrentar o Arthur Lira. Então, ao aumentar o nível de pressão judicial, a gente aumenta as chances da decisão. Senador, irei perguntá-lo exatamente sobre isso, porque eu vejo mobilização do senhor, não quero fulanizar o caso, eu vejo mobilização do senhor, mas de resto me parece haver movimentos da parte dos próprios senadores da República muito tímidos diante do que é uma tomada de prerrogativa da casa, à luz da Constituição. É medo de Arthur Lira mesmo isso? O exercício do poder no Congresso é imperial pelas presidências, né? As presidências podem muito. E o deputado Arthur Lira, por mérito dele, pelo voto dos colegas, conquistou uma reeleição folgada na Câmara dos Deputados e, ao mesmo tempo, se porta como um interlocutor necessário para o governo federal. Então, isso gera claramente um temor de retaliações, de dificuldade para aprovação de projetos que são fundamentais para o país. Só que a gente não pode abrir mão das regras do jogo, né? São as regras do jogo constitucional, que garantem que todos tenham o mesmo direito, a mesma possibilidade. Se eu abro mão disso, é melhor entregar a chave do país para o Lira e dizer, olha, faz aí o que você quer, pelos critérios que todos nós sabemos quais são, e a gente vai ver o que sobra do país depois. Eu não fui eleito para fazer esse tipo de acordo, fazer parte desse tipo de sistema. E sei perfeitamente do nível de retaliação possível que a gente pode enfrentar, mas quem está na chuva é para isso mesmo. Senador, a gente tem um minuto, mas eu lhe pergunto, acho importante, sobre o rito, na forma original do rito de tramitação da medida provisória, a partir das comissões, da comissão mista, funcionava bem?
Era algo que gerava bom debate? Era um modelo bom? Isso é uma curiosidade que eu tenho para a gente fechar a nossa conversa. Sim, sim, era um modelo que funcionava muito bem. Eu pude acompanhar isso 100% durante o ano 2019. Você realmente tinha um debate muito público. A sociedade conseguia acompanhar, a imprensa, a mídia especializada acompanhava de perto, você recebia sugestões de todos os cantos e, no final, você conseguia dar um produto melhor para o plenário. E tem um ponto importante: se alguma questão, alguma emenda apresentada por qualquer um dos parlamentares federais não for acatada pela comissão, é possível que o seu representante na comissão faça o destaque e o plenário volte a apreciar. Então, é um sistema que, literalmente, o Supremo já apreciou esse sistema e decidiu textualmente: ele é fundamental para garantir o perfeito exercício da democracia. Está na hora de repetir essa lição para o nosso deputado Arthur Lira. Senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um ótimo fim de semana, bom trabalho. Um abraço. E não há tempo para mais nada. Fim desta semana de CBN em Foco. Na segunda-feira tem mais, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Um beijo. CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa.